Em 1891, os jornais relataram a história de James Bartley, um baleeiro que foi engolido inteiro por sua presa. Supostamente, Bartley passou até 36 horas na barriga da fera antes que seus companheiros de tripulação pegassem a baleia e o resgatassem. E essa história está longe de ser única. Vários romances, mitos e textos religiosos retratam figuras engolidas no mar, com algumas até mesmo construindo um lar nas bocas cavernosas das criaturas. Infelizmente, se alguém realmente fosse engolido por uma baleia, provavelmente seria esmagado. Mas se de alguma forma sobrevivessem, poderiam ter a chance de escapar durante a pausa de seu sequestrador para ir ao banheiro. As baleias frequentemente emergem para respirar e liberar enormes plumas de resíduos. E embora nadar nessa lama possa parecer mais nojento do que viver nessas criaturas, cocô de baleia é muito mais desejável do que parece. Pode ser considerada uma das substâncias mais importantes do oceano e do mundo. Para entender o porquê, precisamos examinar alguns dos orgânicos mais onipresentes do oceano, o fitoplâncton. Essas criaturas sobrevivem da luz solar, do dióxido de carbono e de nutrientes como fosfato, nitrogênio e ferro. E como as águas superficiais do oceano geralmente têm uma abundância desses recursos, o fitoplâncton está em toda parte. Uma única gota de água do mar pode conter milhares dessas criaturas e as florações de fitoplâncton são grandes o suficiente para serem vistas do espaço. Esse fitoplâncton então se torna alimento para inúmeros herbívoros microscópicos, incluindo copépodes e krill, que por sua vez alimentam uma enorme faixa de vida marinha. Assim, esses habitantes da superfície são a base de uma cadeia alimentar que sustenta inúmeras formas de vida marinha. Mas quando o fitoplâncton morre, seus corpos podem afundar muito abaixo da superfície, levando consigo o carbono e o ferro que seres vivos precisam para sobreviver. E é aqui que entram as baleias. Caçando nessas profundezas, as baleias consomem grandes quantidades desses predadores de fitoplâncton. Por exemplo, espécies como a baleia azul podem consumir até 16 toneladas de krill todos os dias, levando-as a emergir regularmente e a liberar uma mancha de fezes vermelhas com ferro. Durante esse ciclo, as baleias agem como uma bomba viva para trazer o ferro das águas mais profundas de volta à superfície. No entanto, se tirarmos as baleias da equação, assim como fizeram séculos de caça comercial, esse sistema natural começa a se decompor. Com o tempo, esse ciclo interrompido pode levar a águas superficiais completamente desprovidas de vida. E da mesma forma, há grandes problemas para nós, habitantes da Terra. As enormes florações fotossintéticas do fitoplâncton produzem até metade do oxigênio da Terra. Além de absorver ferro, o fitoplâncton ajuda a sequestrar grandes quantidades de carbono, um elemento que precisamos extrair do ar para lidarmos com as mudanças climáticas. De acordo com um relatório, estima-se que o fitoplâncton capture 4 vezes a quantidade de carbono contida na vida vegetal da Amazônia. A partir desses cálculos, cada aumento de 1% na população de fitoplâncton é o equivalente à captura de carbono de 2 bilhões de árvores totalmente crescidas surgindo. Embora ainda haja um debate sobre exatamente quanto desse carbono permanece no oceano a longo prazo, pesquisadores estão trabalhando para aumentar as populações de fitoplâncton e enterrar o máximo de carbono possível. Alguns grupos estão fazendo isso simplesmente espalhando ferro no oceano. No entanto, essa abordagem é muito menos impactante do que apoiar os produtores naturais de fitoplâncton do oceano. A complexa matriz de nutrientes do cocô da baleia é o resultado de milênios de coevolução entre essas criaturas, tornando-o muito superior aos suplementos baratos feitos pelo homem. No momento, as populações de baleias estão se recuperando da caça industrial. Mas se pudermos ajudar essas espécies a se recuperarem por meio de moratórias de caça às baleias, práticas mais seguras de pesca e navegação e eliminando a poluição, seria maravilhoso para restaurar esse ciclo de nutrientes. E até quando essas baleias morrerem naturalmente, elas ainda lutarão contra as mudanças climáticas. O corpo de uma baleia não só pode sequestrar até 33 toneladas de carbono no fundo do oceano,
mas seus restos mortais também podem se tornar um ecossistema inteiro, continuando a sustentar a vida acima e abaixo da superfície. Se você gosta de aprender, inscreva-se em nosso canal. Toda semana publicamos novos vídeos sobre tudo, desde a história do mundo de acordo com os gatos, até como ser um melhor ouvinte. Fique ligado e fique curioso!